né, são lives realmente de ensinamentos. E hoje eu quero falar sobre pai e mãe. Como será essa dinâmica? Bom dia, seja bem-vinda, querida. Como é essa dinâmica entre pai e mãe, entre filhos, né? Como é que funciona tudo isso? Então hoje eu quero falar com você justamente sobre isso. Por que é que a gente tem tanta dificuldade de entender o que é tomar o pai, tomar a nossa mãe? Dri, mas como que eu vou tomar o meu pai se eu nunca vi meu pai, se eu não conheço o meu pai, se eu não convivi com o meu pai? Vocês vão entender como é, na visão sistêmica, esse relacionamento de pai e mãe. Como eu falei na live anterior, os pais, eles nos dão a vida. Então, nós nunca teremos como retribuir isso que eles fizeram por nós. Lembre-se, um dia os seus pais se encontraram, se atraíram, tiveram relações para que você viesse à vida. Então, nada acontece de maneira aleatória. Eles precisavam que isso acontecesse para que você viesse ao mundo, para que você existisse. Então, olha que coisa mágica, olha que coisa tão grandiosa, né, em nossas vidas. Então, esse já é um primeiro passo para isso. Então, honrar o pai e a mãe é tomar o amor desses pais e seguir em frente. Dri, como é que eu tomo o amor desses pais? É saber que um dia houve alguma atração entre esse papai e essa mamãe para que eu existisse, né? Então, eu vou tomar isso como meu, né? Porque eu vou entender que eu sou 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Então, quando a gente começa a ter esse despertar da consciência de que eu sou metade da minha mãe, eu vou entender que a minha mãe, ela é o quê? Ela é o primeiro contato que eu vou ter no mundo. Então, meu pai foi lá, tiveram relações, o meu pai vai colocar o esperma, né, para que nasça aquele embrião que é você. Então, a partir daí, o seu primeiro amor é a sua mãe. Ela é o seu amor, ela vai te nutrir. Mas a mãe também vai passar todas as emoções. E aí vai gerar muitas outras coisas que eu não vou falar agora, quando eu fizer uma live de IMTI, né, da terapia das leis biológicas, eu falo aprofundadamente, de acordo com a psicanálise, de acordo com as leis biológicas, o que se passa durante esse período aí da gestação. Mas agora eu quero falar sobre o que nós tomamos dos nossos pais, como esse amor. Então, nós já nascemos com o DNA, né, com a marca do nosso pai e da nossa mãe. E também, hoje já foi descoberto que nós também nascemos com células, né, células dos nossos pais e da nossa mãe. Né? Além de ter o DNA, nós também nascemos com outras características, né? E dependendo de como vai ser o nosso desenvolvimento, a gente também pode aderir ou trazer algumas coisas genéticas dos nossos pais. Mas hoje é tomar pai e mãe. Então, se minha mãe é amor, ela vai me nutrir, ela vai me acolher, ela vai me dar toda a proteção. Esse amor da minha mãe é o que vai o quê? Que vai me fazer acolher os meus relacionamentos. É esse amor, é a forma como eu vou receber esse amor e vou entender esse amor que vai me fazer amar a minha profissão, amar o meu parceiro ou a minha parceira, amar os meus filhos, esse acolher. Então isso já vem da maternidade, da mãe. E para quem não entende, o amor do pai, ele é diferente. Então, muitas vezes, as pessoas querem que o pai tenha esse mesmo amor de proteção. E não é assim. O amor do pai é aquele amor que te joga para a vida. É aquele amor que vai te impulsionar para que você caminhe, para que você tenha força de alcançar os seus sonhos, de correr atrás das suas metas, de correr atrás dos seus desejos. Então o pai é a força. O pai, ele representa a prosperidade e a mãe representa o dinheiro.
Por que o pai representa a prosperidade? Porque é aquilo que você vai conquistando. E por que a mãe é o dinheiro? Porque através do dinheiro, o dinheiro tem uma energia feminina. O dinheiro, ele multiplica. O dinheiro, ele tem o dom de comprar. Ele tem o dom de somar. Então, o dinheiro, ele tem essa energia de prover. Então, por isso que o dinheiro tem uma energia feminina. Se você não está muito bem com seu pai e com sua mãe, você vai ter alguns problemas futuros, ou de relacionamentos ou financeiros. Por quê? Porque vai da energia que você está vibrando. Meus pais moram a 500 quilômetros longe de mim. Todos os dias eu ligo lá, meu pai atende. Aí ele fala: oi, minha princesa, minha boneca, é tão gostoso. Muito bem, Edna. Então, o que é que isso significa? Que você tem essa força. Então, sempre que você precisar fazer algo, você tem força para fazer. Por quê? Porque você recebeu isso do seu pai, né? A força que você precisa ir. Então, é positivo, mesmo que seja desafiante. A gente sabe que conviver, que aceitar o pai e a mãe, às vezes se torna desafiador. Por quê? Porque quando nós vamos se tornando adultos, a gente vai tendo opiniões diferentes dos pais, né? É leve, é desafiante e é leve. É reconhecer o passado. Talvez o peso que teve, com as dores e feridas que houve nas gerações anteriores, e honrar tudo o que foi de melhor, de maneira que puder, e com os recursos que você tem. Então, o que é que isso quer dizer? Que a gente tem que aceitar as coisas como elas foram. Não poderia ter sido diferente. Por quê? Porque talvez o seu pai e a sua mãe não tivessem maturidade suficiente para fazer diferente. Por isso que as coisas aconteceram como aconteceram. Quando a gente fica naquele looping de que, ai, por que não foi assim? Por que não foi dessa forma? Por que não foi dessa maneira? Eu queria isso, eu precisava disso. A gente fica preso na nossa criança, que outro dia eu vou falar sobre a nossa criança interior, que é essa criança que existe dentro de nós e que a gente às vezes nem percebe. A gente não percebe que muitas das nossas atitudes são tomadas por essa criança. Então, essa criança tem que entender que o pai e a mãe são quem são, com as habilidades que ele tem. E muitas vezes a criança, ela não entende e não tem essa percepção. E ela cria mentalmente um pai e uma mãe imaginária. Então, eu gostaria que a minha mãe fosse assim. Eu gostaria que a minha mãe fizesse isso. Eu gostaria que o meu pai fosse assim. Que o meu pai fizesse dessa forma. Por que o meu pai me abandonou? Muitas vezes, ou por que o meu pai morreu antes da hora? Então, porque eu nasci sem os meus pais, porque eles não me quiserem. Então, quantos questionamentos vêm aí e acaba você não prosperando a sua vida, não andando da forma que você gostaria. Então, dando continuidade, de acordo com Bert Hellinger, né? Honrar pai e mãe diz respeito a aceitar os pais como eles são. Ou seja, respeitar e compreender que são os seus pais, tanto nas virtudes quanto nos defeitos. É o que eu acabei de falar para vocês, né? Eu aceitar o meu pai e minha mãe é saber que eles eram exatamente da forma que eles eram. Quando eu excluo algo no meu pai ou na minha mãe que eu não aceito, de alguma forma, a vida vai me trazer algo ou alguém para estar me lembrando daquilo, daquele padrão, daquela qualidade ou daquele defeito que para mim não é suficiente ou que eu não aceito. Então, o problema não está neles, o problema está em mim. Sou eu que tenho as minhas crenças e os meus preconceitos sobre como os meus pais são, porque eles não são da forma com a qual eu desejava. Né? Você é fruto de uma união dos seus pais. Em suas informações genéticas, carrega um sistema familiar paterno e materno. Você é 50% do pai,
50% da mãe, como eu falei. Isso significa, isso quer dizer que a sua força e a sua energia vital vem dos seus pais e de todos os seus ancestrais. Dri, mas como assim dos meus ancestrais? Porque a epigenética, ela hoje já é comprovadamente que eu não tenho só característica do meu pai e da minha mãe, eu também tenho característica dos meus antepassados, né? Dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós. Eu já nasço com essas informações epigenéticas e não tem como a gente fugir disso, né? É algo natural, é algo que a gente já nasce. Isso quer dizer que a gente pertence àquele clã. É a lei do pertencimento. Eu faço parte. E quando você entende e acolhe isso dentro de você, eu faço parte. Isso faz parte da minha história. Eles fazem parte da minha história. A sua vida começa a fluir de uma forma totalmente diferente. E para especificar, eu quero falar aqui uma parábola para vocês. Imagina que vocês estão num lago abundante. E aquele lago, aquela água está fluindo naturalmente. Imagina a água fluindo. E de repente, naquela água, houve os fluidos da água. E renovando a cada curva. E vai indo a água e vai se renovando. Agora, imagina agora que neste mesmo rio, em determinado caminho e no percurso dessa água, nela vai existir muitas pedras. Então você tá lá, a sua água fluindo, percorrendo, mas de repente em uma das curvas você encontra muitas pedras e uma a uma margem da outra. Então você vê um caminho de pedras te impedindo de passar, e aí você vê na margem seguinte outro caminho de pedras te impedindo de passar. E você começa a dizer, opa, o que é esses obstáculos aqui no meu caminho? O que estão interferindo na minha renovação e que eu flua? Esses são os fluxos naturais da sua vida, né? Você começa a entender que ali, na sua vida, vai começar a ter aqueles pedregulhos, aqueles obstáculos que são que você não viu ou que você não quer ver, ou os seus julgamentos sobre os seus pais e sobre a sua ancestralidade. Gente, o que tem de pessoas hoje que não se aceitam, que não aceitam a sua família de origem, que não aceitam quem são, que não aceitam a sua identidade, sejam todos bem-vindos. Oi, Roseli. Oi, Marciela. Oi, Alexandre, sejam todos bem-vindos. Então, quando a gente sai desse fluxo, que o rio está andando e fluindo naturalmente, e a gente começa a se deparar com pedras no nosso caminho, com obstáculos no nosso caminho, isso é natural da vida subaquática, só acumulando resíduo e formando os poços de água. Então, é exatamente isso que vai acontecendo na nossa vida. Quando você não honra os seus pais, torna-se água parada. Então, vai chegar um determinado momento da sua vida que vai parar. Você não vai conseguir. Vamos supor que você conseguiu uma meta e você em certo tempo, ou você vai parar, ou de repente você começa a perder, ou as coisas começam a sair. Por quê? Porque em algum momento, em alguma área, ou você não está honrando o seu pai, ou você não está honrando a sua mãe. E assim, eu vou ler aqui, é exatamente isso que acontece quando você não honra os seus pais. Torna-se água parada, anda em círculos e não consegue estar livre e inteiro para viver a sua vida com fluidez e harmonia. Não adquire a permissão, grava essa palavra que eu vou falar, não adquire a permissão interna para fazer diferente e tende a repetir tudo que você julga fortemente nos seus pais e na vida inteira. Então, o que é isso? O que é que isso quer dizer? Quando a gente tem um julgamento sobre os nossos pais. Então, vamos lá. Eu julgo que a minha mãe, ela é submissa.
Então, eu acho a minha mãe muito submissa. Eu acho a minha mãe que ela não toma um posicionamento. Sem eu perceber, por um amor cego, eu também vou estar repetindo essa submissão, nem que seja num trabalho, num cargo do meu trabalho, nem que seja num relacionamento, nem que seja os meus filhos, eu esteja me submetendo. Então, isso é uma forma inconsciente daquilo que eu julgo, eu continuar repetindo, porque é um padrão que o meu sistema, que os meus julgamentos precisam ser quebrados e precisam ser interrompidos e olhados para isso. É assim a cada julgamento que profere aos seus pais. Você adiciona mais e mais e mais e mais pedras na sua vida e no seu percurso e vai bloqueando toda a sua força, toda a sua energia que vem da fonte, ou seja, que vem dos seus próprios pais e dos seus ancestrais. Olha que coisa mais linda, né? Quando a gente não olha para essa nossa raiz. Seja bem-vinda, Aline. Quando a gente não olha para tudo isso, a gente começa a andar em círculos na nossa vida ou a paralisá-la de forma que a gente não consiga andar, tomar essa força, né? Mas como, Dri, que eu posso aceitar as coisas ruins que o meu pai me causou? Eu não concordo com a forma pela qual minha mãe me criou. Eu não acho justo os abusos que eu sofri. Quantas frases, né, desse tipo? Como eu posso amar quem me abandonou? Quantas frases, né? Principalmente a gente que trabalha com terapia, a gente escuta muito isso. E eu, gente, não sou diferente. Hoje eu estou aqui graças às constelações familiares. Graças a que eu comecei a olhar para isso em mim, na minha família. Graças que eu parei para olhar o meu sistema familiar e fui me curando. Então não é por acaso que hoje eu estou aqui. Quando eu falo que a ferramenta funciona e que a dinâmica funciona, eu passei por ela também, né? E quantos julgamentos sobre os meus pais eu não tinha. E eu parei para honrar e dizer: obrigado, pai, obrigado, minha mãe, né? E tomar os meus pais para que a minha vida fluísse no ciclo natural das coisas, né? Porque a gente, quando tá no emaranhado, a gente fica ali, ó, preso em tudo isso, né? Os pais são os responsáveis meus pais são os responsáveis pelo meu sofrimento, dentre outras coisas. Então, o que Bert Helling, o criador das constelações familiares, né? Ele também era psicanalista, ele fala sobre isso. Ele ensina que os nossos pais são perfeitos e certos para nós. Porém, muitas pessoas ficam indignadas com essa sentença. Traduzindo, o que o Bert quer dizer é que no momento da nossa concepção, junção do espermatozoide do pai com o óvulo da mãe, os nossos pais foram perfeitos ao nos possibilitar a vida. Então ele está dizendo que os nossos pais, eles são perfeitos naquele momento da nossa concepção. Eles tinham que estar ali juntos naquele momento. Eles tinham que trazer todas aquelas emoções, todos aqueles sentimentos para a nossa existência. É essa a perfeição que Bert Helling fala, né? Quando ele fala assim: o seu pai e a sua mãe são os pais perfeitos para vocês. Porque se não fossem eles, você não existiria. Você não seria quem você é. É isso que ele fala. Portanto, sob a perspectiva biológica, natural, animal precisamos reconhecer que o nosso pai e a nossa mãe foram perfeitos e nós somos a prova viva disso. Nós nascemos. Se eles não fossem perfeitos para nós, como pai e mãe, nós não estaríamos aqui. Nós não seríamos quem nós somos. Nós não seríamos um ser lindo, maravilhoso e brilhante nesse planeta. Então, graças a eles, graças a essa perfeição,
deles que nós existimos, né? Agora, enquanto homem e mulher, agora já é diferente. A gente vai olhar para o homem e para a mulher, não para o pai e para a mãe. Agora a gente vai falar sobre homem e mulher. Porque os nossos pais, a gente que é filho, a gente esquece que eles são homem e mulher, que eles são seres individuais, com os seus sonhos, com as suas perspectivas, com as suas dores, com os seus traumas, com os seus desejos, né? Com as suas emoções interrompidas. Então, os nossos pais, eles já vêm com uma bagagem. Então, agora, enquanto homem e mulher, os seus pais são pessoas comuns, assim como os meus. É o que eu acabei de falar, né? Absolutamente comuns. Temos em nossa fantasia uma tendência de romantizar e idealizar os nossos pais. São perfeitos e melhores do que os outros. Ou pelo menos desejaríamos que fosse. Mas quem vive essa fantasia infantil possivelmente frustra-se com a realidade. Pois, como pessoas comuns, os nossos pais possuem falhas, defeitos e também cometem erros. Então, é difícil como filho olhar para isso, né? É difícil aceitar que o nosso pai e a nossa mãe também têm o direito de errar. Porque nós como pessoas, nós queremos ser perdoados. Nós queremos ter o direito de errar. Mas nós não aceitamos muitas vezes isso do outro. Tanto do pai, como da mãe, como de um parceiro, de uma parceira, de um amigo. A gente quer muito a perfeição do outro, quando nem nós somos perfeitos, quando nós também temos as nossas falhas e as nossas limitações. Então, que tal, a partir de agora, sair da posição de criança, que, eu quero que a minha mãe seja amorosa, eu quero que a minha mãe seja, eu quero que o meu pai me dê mais atenção, que o meu pai seja mais amoroso. Vamos sair dessa posição de criança, dessa posição infantil. Vamos tomar os nossos pais, a força e a gentileza da nossa mãe, para que a nossa vida flua, para que a nossa vida cresça, para que a nossa vida prospere como pessoas adultas. Isso é sair da criança e ir para o adulto. E para terminar essa live, se você se concentrar no que é pequeno em relação à grandiosidade de ter recebido a vida dos seus pais, exatamente da forma como foi, sem querer que fosse diferente, você tende a viver eternamente como uma criança insatisfeita. É o que eu acabei de falar. Se você fica nesse loop de não aceitar os seus pais como eles são, de não aceitar a sua realidade, de não aceitar que as coisas fluíram como tiveram que ser, você vai viver nesse loop, vivendo em círculo, andando, e o rio sempre vai chegar a algum lugar onde vai ter obstáculos para você ter que superar. Né? Então, essa é a importância de tudo isso, né? Sempre como criança insatisfeita, achando que o mundo lhe deve tudo e projetando em seus relacionamentos afetivos, nos seus filhos, companheiros e companheiras, maridos, esposas, amigos, o que você julga. Lembra o que eu já falei? Quando a gente não olha e quando a gente tem um julgamento sobre o pai e sobre a mãe, de alguma forma, o universo, o mundo, Deus vai trazer alguém ou algo para estar ali trabalhando, porque nós somos seres, lembra que eu falo sempre, nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo é isso aqui. Como é que eu cuido do meu corpo? É na minha alimentação, é numa atividade física, é numa boa noite de sono. O meu espírito, ele já é perfeito. Como é que eu posso elevar ainda mais o meu espírito? Numa oração, numa meditação. Agora, a nossa alma, essa sim, é a mais conflituosa que nós precisamos olhar e trabalhar. É na nossa alma que estão os nossos traumas, que estão os nossos desejos, que estão as nossas vontades. E é nela que exige que a gente evolua. É na nossa alma, é na nossa profundeza das nossas emoções, é na profundeza do nosso ser
que nós precisamos nos trabalhar. E é tão difícil, por quê? Porque essa evolução, ela requer abrir mão do seu ego, ela requer abrir mão do seu orgulho, né? E da sua vaidade. Então, quantas vezes a gente não perdoa por orgulho? Quantas vezes a gente não se acha superior por vaidade ou pelo nosso ego, né? Quantas vezes a gente se torna uma pessoa competitiva para alimentar as nossas emoções, né? Então que a gente possa romper todos esses padrões e olhar mais profundamente para dentro de nós. Seja bem-vinda, Nayara. Que a gente possa estar nos trabalhando profundamente. E as constelações familiares, ela tem um olhar amoroso e delicado de olhar para isso. Mas, Dia, então você quer dizer que eu preciso concordar e aceitar com os meus pais exatamente como eles foram? Sim. Vocês precisam, de acordo com a visão sistêmica, é preciso olhar e aceitar os nossos pais exatamente como eles foram. E é isso que eu quero que vocês aprendam. Concordar significa reconhecer que tudo foi como tinha que ser. É o que eu acabei de dizer. As coisas aconteceram exatamente como tinha que ser. Você não tem mais poder sobre isso. Deixe para trás as coisas que para trás ficaram, né? A Bíblia diz que a gente tem que estar sempre renovando a nossa mente, né? Para não ficar no looping de viver sempre uma vida passada. Quando eu fico sempre remoendo aquilo que passou, eu estou co-criando aquilo novamente. Eu estou todos os dias co-criando. Por quê? Porque o meu cérebro, ele não entende o que é real e o que é imaginário. Para ele, tudo é aqui e agora. Então, cada vez que eu vou remoer, relembrar algo que já passou, eu estou vibrando na mesma frequência, estou reativando aquele mesmo acontecimento. Pode vir de uma outra forma, mas com o mesmo contexto. Quantas vezes a sua vida não acontece isso? Você fala, nossa, mais uma vez minha empresa quebrou. Mais uma vez eu fui traída. Mais uma vez alguém fez algo comigo repetidamente. Por quê? Porque nós ficamos remoendo e reativando. Enquanto a gente não quebra esse ciclo, a gente não consegue sair desse emaranhado e a vida, o rio da vida, né, correr naturalmente, né? Você recebeu dos seus pais o maior presente que alguém pode receber, que é a sua vida. E jamais poderá retribuir isso a eles. Justamente por isso, dizemos que nós somos pequenos em relação aos nossos pais. Lembra o que eu falei? Nós sempre seremos devedores aos nossos pais. O nosso saldo com eles sempre vai ser devedor. Por quê? Porque eles nos deram a vida e não tem como a gente retribuir isso de volta para eles. Isso é algo que não tem preço. Então, você se reconhecer como pequeno perto dos seus pais, e que eles são grandes, a hierarquia familiar, né? O que eu falei na live anterior, que foram as hierarquia, a lei da ordem, cooperação e do pertencimento. Quando eu mantenho o equilíbrio, né? Que eu sou menor, eu sou apenas filha e fico só com o que me dá conta. Então, quando eu, por exemplo, eu tomo a postura de salvadora da minha mãe, porque eu quero que o meu pai seja pago por tudo que ele fez com a gente, e eu tomo as dores da minha mãe, eu deixo a minha mãe pequena, porque eu estou sendo maior do que ela, e eu estou querendo ser maior do que o meu pai. E aí eu fico sem força. Em alguma área da minha vida eu vou estar fraco, nem que seja com uma doença, nem que seja financeiramente, nem que seja no trabalho, nem que seja nos relacionamentos pessoais e interpessoais, em alguma área da minha vida, nem que seja com a depressão, eu vou ficar fraca. Por quê? Porque eu deixei de tomar a força do meu pai e a força da minha mãe e andar em equilíbrio. Lembra da ordem do equilíbrio? Que tudo precisa estar em
equilíbrio, é a lei do dar e do receber. Então, eu preciso disso para que a minha vida flua naturalmente. Portanto, honrar pai e mãe é despertar um novo olhar para o fato de estarmos vivos. É compreender que aquele homem e aquela mulher que você acha e que chama de pai e de mãe foram perfeitos no momento exato de gerar a sua vida. Esse é principal. E essa junção é a razão principal para você honrar e reverenciar os seus pais. Lembra da reverência que eu falei que eu tive que fazer, né? Obrigado, pai, obrigado, mãe. Vocês são os pais perfeitos para mim. E agradecer, né? Por tudo isso, ressignificar é uma das coisas que eu trabalho muito nos meus atendimentos, que é a ressignificação emocional. Eu trabalho profundamente de o que é ressignificar, é dar um novo olhar, é dar uma nova percepção, é você sair da sua dor, é você sair do seu trauma, é você sair da sua crença, do seu julgamento. E de uma forma saudável. Isso é ressignificar. E a magnitude do que os seus pais lhe deram no seu coração tem o mesmo afeto de remover as pedras e os obstáculos, o fluir natural das águas do rio. Ao honrar o seu pai e a sua mãe, a força da vida que brota na fonte pode fluir livremente em você. Então, eu trabalho muito com mulheres, né? Eu chamo minhas seguidoras de sábias, porque o que é a sabedoria? A sabedoria não é para qualquer pessoa. A sabedoria é você saber a hora exata de você avançar. É você saber a hora exata de você esperar, de você ponderar. É saber qual a palavra que você vai atingir o seu alvo. Isso é ser uma mulher sábia. Porque nem sempre confrontar é sabedoria. Nem sempre se colocar em posição de defesa é sabedoria. Você tem que saber usar cada arma que você tem no momento certo. Saber usar o teu tom de voz adequadamente no tempo certo. Isso é ser sábia, né? E ao honrar os seus pais, a força da vida que brota da fonte vai fluir livremente em você. Ao tomar profundamente a força da vida que chegou até você através dos seus pais e sentir-se grato por tudo isso, faz com que todas as reivindicações se dissolvam pelo caminho. Então, quantas vezes a gente fica reivindicando isso, né, na vida da gente? A gente fica aí cobrando do marido uma postura de pai, porque a gente tem um julgamento e uma não aceitação sobre o nosso pai, né? Ou muitas vezes o nosso pai foi um pai super protetor e a gente quer que aquele marido seja igual ao nosso pai, né? Então, saber que o nosso marido, o nosso parceiro, a nossa parceira, eles não são o nosso pai e nossa mãe. Eles podem estar nos trazendo algum julgamento que nos refletem ele para a gente olhar para isso. Então, se eu quero que o meu marido seja perfeito e me trate como uma bonequinha, o que é que eu tenho que fazer? Opa, isso me representa o quê? O meu pai. E eu não sou uma bonequinha, eu sou a esposa dele. Eu sou a mulher dele. Então, eu tenho que entender o quê? Que eu não sou uma bonequinha, eu era a bonequinha do meu pai. E quando eu era a bonequinha do meu pai, eu estava na postura de adulto ou de criança? De criança. E quando eu sou esposa, eu sou adulta. Então, eu não sou bonequinha. Então, isso é ressignificar. Isso é tomar consciência. E isso é trazer leveza para o meu relacionamento. Porque eu vou parar de cobrar algo do meu marido que não pertence a ele. Pertence ao meu pai, que me infantiliza, que me deixa infantil. Então, quando eu olho para isso é só um exemplo, viu, gente? Quando eu olho para isso, se o meu pai
me achava tão perfeita e me colocava numa plenitude de me achar demais, o meu marido nunca vai ser suficiente para mim. Ele nunca vai ser, eu sempre vou me achar maior do que ele. E lembra, na hierarquia do casal, nós somos iguais, nenhum é maior do que o outro. Então eu preciso olhar para isso com amorosidade, né? E agora é hora de praticar. Agora a gente vai praticar. Você está pronto para permitir que a sua vida flua? Você está? Coloca aí para mim. Você está pronto para permitir que sua vida flua? Você está pronto para essa nova psicoterapia breve? Para receber, para tomar os seus pais, para olhar para as suas dores, para olhar para os emaranhados, para olhar para as lealdades cegas? Eu vou falar um pouco sobre isso, né? Olhar para essas lealdades, para esses padrões de repetições. Muito bem, a Edna colocou sim. Então, honrar o pai e a mãe é sentir gratidão pela sua vida, que só foi possível através delas. Então, quantas pessoas não tentam suicídio porque não se amam? Quantas pessoas não têm uma autodesvalorização porque não se amam e não se acham suficientes? Onde está a raiz disso? Vamos olhar para esse amor cego, para essas lealdades. Vamos olhar com amorosidade para a nossa raiz profunda. No meu treinamento Reprograme-se, eu trabalho de dentro para fora. Eu trabalho reconhecer quem eu sou, reconhecer as minhas raízes como mulher, como feminina, de onde eu vim, o que eu vim fazer, qual é o meu foco. Isso é reprogramar-se. É quando eu vou trabalhar toda essa minha raiz emocional, todos esses meus traumas, todas essas minhas crenças que estão enraizadas e muitas vezes não vêm de mim. Vem de um padrão familiar. Às vezes todas as mulheres da minha família, do meu clã, foram mulheres privadas de se expor, foram mulheres privadas de ser amadas, foram mulheres castradas em ser femininas, em ter sua opinião, e eu apenas estou repetindo esse padrão. Eu apenas trago comigo essa emoção, essa energia da minha ancestralidade. Quando eu falo dos nossos ancestrais, eu estou falando da nossa família, de quem veio antes, da minha avó, da minha bisavó, é delas que eu estou falando. Então, eu trago comigo, dentro de mim, todo esse padrão de rejeição, de quantas mulheres foram traídas no meu clã, de quantas mulheres foram maltratadas emocionalmente, verbalmente. Então, olhar profundamente para isso, né? Se você possui uma energia vital especial vinda somente deles, dos seus pais, olhe com amor e respeito para tudo isso. Dê um bom lugar no seu coração para o seu pai e para sua mãe e permita que as águas do rio fluam livremente, com a certeza de que é a força que impulsiona você. Dessa vez, né, você tem direito, porque veio direto da fonte. Então, quando você aceita, quando você honra, você agora vai ter permissão dos seus pais para que a sua vida flua naturalmente, para que a sua vida caminhe como ela tem que ser. É dizer assim: papai, eu te aceito e eu te vejo como você é, mas eu, a partir de agora, sou adulta e eu quero e vou fazer não melhor, mas fazer diferente. Mamãe, eu vejo você com tudo que você tem, com tudo que você é, e te aceito no meu coração, mas eu me permito viver e fazer diferente. Isso é se colocar no lugar de pequeno, é honrar pai e mãe e ter a permissão deles, é chegar para o seu pai e para a sua mãe e falar assim: mãe, não é que a senhora esteja errada, a senhora tem o direito de pensar dessa forma, mas eu tenho o direito de pensar diferente.
Eu tenho o direito de ser diferente. Eu só quero que a senhora me abençoe. Papai, eu tenho o direito de escolher um caminho diferente, mas eu só quero que o Senhor me abençoe. Me abençoe, me impulsione para que a minha vida flua. Me abençoe para que eu caminhe. É só isso. Então, as constelações familiares, elas vão te ajudar nessa nova caminhada. Ela é uma psicoterapia breve que vai te levar a olhar esses emaranhados, essas dores, esses traumas, esses padrões de repetição. E hoje eu vou encerrar as minhas lives sobre constelações familiares, deixando um convite extraordinário para vocês. Eu vou abrir um grupo de WhatsApp, vou mandar um link nos meus stories. Quem tiver interesse, vai entrar nesse link, vai entrar nesse grupo, que eu vou sortear nele uma pessoa que esteja disposta a fazer uma constelação gratuita, e os outros que estão ali no grupo vão poder participar. Nós vamos combinar um dia, a hora, vai ser online, vai ser ali, ao vivo, para todos os que estiverem no grupo. E eu espero você lá, para você ver ali pessoalmente as transformações